Olá, seja muito bem-vindo ao canal Não Tem Graça. Agradeço por você estar aqui, porque vejo que está fazendo efeito os meus vídeos na sua vida e eu fico muito grato por isso. Hoje vamos falar sobre um tema que todos nós já enfrentamos algum dia ou algum momento da nossa vida: o medo. Não seja escravo do medo. É o nosso tema de hoje. Vamos descobrir como podemos libertar a nossa vida desse sentimento paralisante e não tem graça. Mas afinal, o que é o medo? Você sabe o que é o medo? Você sabe o que é o medo? O medo é a resposta natural do nosso corpo, que quando passamos por algum estresse ou alguma ameaça, uma situação desagradável, mas gera esse sentimento. Ele nos prepara para enfrentar ou fugir do perigo. No entanto, nem sempre o medo é racional. Muitas vezes ele surge de preocupações exageradas ou experiências pesadas que marcaram a nossa vida. Por exemplo, você tem medo de aranha, lagartixa, falar em público? Medos comuns, né? Mas se eles se tornarem intensos e começar a controlar a sua vida, aí que o problema começa e não tem graça. Bom, eu e você, nesse vídeo de hoje, iremos aprender a controlar esse medo e reconhecer a sua presença e aprender que quem manda em nós não é o medo, e sim você que manda em você. Como identificar o medo? Mas como eu posso identificar o medo? E para aprender a controlar, meu amigo, minha amiga, o medo, eu dou um exemplo da minha própria vida. Eu tinha medo de altura e eu trabalho em altura. E para eu perder esse medo, eu tive que passar por alguns processos dolorosos, desafiantes, mas passei. E um deles é você saber se identificar de onde vem esse medo. Parece ser óbvio, né? Mas muitas vezes nossos medos estão escondidos, camuflados por outras emoções e comportamentos. E para você identificar, você tem que fazer uma autoanálise, refletir sobre realmente do que te assusta. Pode ser útil você escrever um diário, colocar lá alguma coisa que te impactou, conversar com alguém de confiança. Outra coisa que eu fiz bastante era observar as minhas reações em certas situações, né? Sempre quando eu tentava trabalhar em altura, minhas pernas tremiam e não tem graça. E aí me gerava aquele pânico que você não consegue controlar. E aí você trava, meu amigo, trava e não consegue sair. E é nisso onde gera lá no nosso subconsciente o medo da situação ou da experiência que você está passando. Aí você tem que começar a perguntar-se o que é pior que poderia acontecer e se isso realmente é provável. O que eu quero dizer com isso? No meu caso, que eu trabalho em altura, eu comecei a me perguntar o que poderia acontecer. É inevitável eu ter uma queda, me machucar ou até mesmo perder a minha vida. Isso realmente é provável de acontecer? Sim, é provável. Mas, como tudo, se você passa por um aprendizado, treinamento, educação para diminuir as chances de sofrer algum acidente, de ultrapassar aquele obstáculo sem nenhum tipo de lesão, então por que ter medo? E aí eu comecei a desafiar o medo, lógico, com responsabilidade. Comecei a colocar escadas mais altas, trabalhar em lugares mais altos. E aí fui subindo o nível, trabalhando em andaimes e até chegar a trabalhar em cima de edifícios. Eu não sei se vocês conhecem, não tem uma luz vermelha que fica em cima dos edifícios? Uma luz vermelha, pontinho vermelho, né, que você enxerga. Eu troco aquela luz. Ela se chama luz piloto, luz anticolisão. Ela está ali para sinalizar para outras aeronaves. Aliás, ela está ali para sinalizar
para as aeronaves do tipo helicóptero, que fazem voos baixos, que ali existe um edifício, para não existir uma colisão. A finalidade daquela luz é essa. Então, para você começar a perder o medo, é desafiá-lo. Você identificou o medo e aí você tem que desafiar. E aí vai conforme o seu medo. No meu caso, eu comecei a trabalhar com escada, andaimes e depois comecei a trabalhar em cima de edifícios. Mas tudo com treinamento, com persistência, com pequenos passos graduais. E para você começar também a perder o medo, a chegar aos níveis mais altos e dar uma banana para esse medo, é mudança de mentalidade. A mentalidade é tudo quando se trata de enfrentar o medo. Uma mentalidade positiva pode fazer toda a diferença. Pode não, faz toda a diferença. Você tendo uma mentalidade, adote uma mentalidade de crescimento, acreditando que você pode desenvolver suas habilidades, superar seus desafios e através do esforço e aprendizado acabar com o medo. Mentalidade positiva. Foque nas coisas boas que podem acontecer ao enfrentar os medos. Substitua pensamentos negativos por positivos. Em vez de pensar, vou fracassar, vou cair, pense, vou dar o meu melhor e aprender com essa experiência. E uma das coisas que eu fazia bastante era visualizar antes de executar. Eu já me visualizava em cima de um prédio, trocando a lâmpada, fazendo uma manutenção. Não sei qual que é o seu medo. É medo de fazer uma entrevista de emprego? Fique de frente de um espelho e fale com você mesmo por 1 minuto, 2, 3, 4 minutos. Pegue um texto e fale esse texto de frente de um espelho. Comece a falar na frente de parentes, pais, amigos e perca esse medo de falar. E com certeza você vai se dar bem na sua entrevista. Visualize o resultado. Já visualize você assinando o seu contrato de trabalho, você já trabalhando naquela empresa. Eu utilizei bastante 3 técnicas que eu aprendi correndo atrás de me libertar do medo de altura. Uma delas é a respiração profunda. Para muitos não vai ser uma coisa, não sei dizer, para muitos não vai significar nada, mas faz toda a diferença. Você fazendo um treinamento de respiração profunda durante 5 minutos por dia, ou até mesmo antes de executar aquela ação que você tem medo, respire fundo e pense: eu posso e eu consigo. Eu vou dar um exemplo para vocês, acho que muitos devem conhecer. Já ouviram falar da jogadora de basquete feminino, a senhora Hortência? Se não ouviu, dá uma olhadinha no YouTube aí, procura sobre a Hortência. E você vai reparar que toda vez que ela ia fazer os arremessos dela, ela fechava os olhos e respirava profundamente. E inevitavelmente ela acertava aquela cesta. E é assim, meu amigo. Se tiver algum medo, respire fundo, primeiro passo, para aprender a controlar. E a outra forma que eu utilizei bastante para superar o meu medo é a meditação. Não estou falando para você se tornar um budista, não, ou um mestre em meditação, não é isso. Mas meditação ajuda bastante a você controlar todos os sentidos do seu corpo. Ai, Deus, meditação é chata. Eu não consigo ficar 1 minuto parado, eu sou agitado, eu sou descontrolado, eu gosto de ação, eu não gosto de ficar parado num lugar, ainda de olho fechado, que não sei o que. Você precisa de meditação. A minha primeira meditação, eu fiquei durante 30 segundos, parecia uma eternidade. E com o tempo, fui aumentando. 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos, 30 minutos. E depois não estava querendo parar. E através da meditação você consegue esse autocontrole do seu corpo. No meu caso, minhas pernas tremiam muito quando eu ficava em alturas elevadas. E através da meditação. Hoje elas não tremem mais. E não tem graça. E a terceira forma é a terapia. Uma terapia que tem uma abordagem eficaz contra medos e fobias. Procure. Para casos extremos, né? Se você realmente não
tem controle, não consegue se controlar, procure um terapeuta. São técnicas aí que vão te ajudar. E muito. Transforme esse medo em motivação. Se você tem medo de dirigir, aprendeu a dirigir e só tá ali dirigindo dentro do bairro, motive-se a sair, pegar uma estrada. Lógico, com cautela, vá com um amigo, com uma amiga, sua esposa, seu esposo, mas crie motivação para ultrapassar esse medo, para que ele não volte a assombrar a sua vida, a paralisar você. E com isso você se liberta, aos poucos, do medo. Não ser escravo do medo é sobre mais do que apenas enfrentar situações assustadoras. Meu amigo, é sobre transformar a sua mentalidade, adotar estratégias práticas, cercar de pessoas com uma rede de apoio e viver uma vida mais plena e corajosa. E lembre-se, o medo é uma emoção natural. Mas não precisa controlar a sua vida. Bom, espero que através deste vídeo possa ter ajudado a você a superar ou te dar caminhos para superar o seu medo, assim como eu superei os meus. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Se inscreva no canal, ative o sininho para que você possa receber vídeos como esse que irão mudar a sua vida. Até mais.